can I tell you? They're exhausted. Donald Trump voltou a colocar lenha na fogueira da guerra comercial. Em um discurso nesta segunda-feira, ele afirmou que, caso volte à presidência, vai ampliar as tarifas sobre produtos chineses e impor uma nova rodada de sanções econômicas contra Pequim. Segundo Trump, as taxas atuais são brandas demais e não impedem a China de roubar empregos e riqueza dos americanos. Essa fala já gerou uma enxurrada de reações do mercado financeiro e preocupação entre economistas sobre uma escalada ainda maior das tensões entre as duas maiores economias do mundo. No evento, Trump não economizou nas palavras. Eles, a China, estão matando nossas indústrias. Isso vai acabar. Se eles não recuarem, vamos tarifar em 100% se for necessário. Ele ainda acusou o atual governo americano de fraqueza e de permitir que a China continue ampliando sua influência global. As primeiras informações indicam que as novas tarifas poderiam dobrar ou até triplicar sobre setores estratégicos como tecnologia, aço e têxteis. Além disso, ele mencionou possíveis restrições adicionais para empresas chinesas operarem nos Estados Unidos, inclusive na área de inteligência artificial e 5G, setores altamente sensíveis. Os mercados reagiram imediatamente. O índice Dow Jones caiu levemente na abertura de hoje, enquanto o Yuan, moeda chinesa, recuou em relação ao dólar. Investidores temem que a retaliação chinesa venha rápida e agressiva, como aconteceu durante seu mandato anterior, quando Pequim respondeu com tarifas próprias sobre produtos agrícolas e industriais americanos. Esse discurso foi feito durante um comício em Michigan, um estado que depende fortemente da indústria e onde Trump busca fortalecer seu apoio para as eleições do ano que vem. Ao falar diretamente aos trabalhadores da indústria automobilística, ele prometeu trazer de volta fábricas que, segundo ele, foram roubadas pela China. Os especialistas, por outro lado, alertam que medidas extremas podem prejudicar também o consumidor americano, já que muitos produtos importados se tornariam mais caros. E há um risco adicional, acirrar ainda mais a rivalidade entre Washington e Pequim, em outras áreas como segurança cibernética e influência militar na Ásia. Mas, para Trump, o objetivo parece claro: endurecer a retórica para agradar sua base e mostrar que está disposto a lutar contra a China sem medo, como ele mesmo disse. E agora surge a pergunta: será que essa estratégia vai funcionar ou só vai aprofundar os problemas entre os dois países? No próximo bloco, vamos detalhar como a China já começou a reagir e o que podemos esperar nos próximos dias. Enquanto Donald Trump falava para seus apoiadores em Michigan, a resposta chinesa já começava a aparecer. Autoridades em Pequim emitiram um comunicado poucas horas depois, classificando as declarações de Trump como hostis e prometendo que a China vai proteger vigorosamente seus interesses. Um porta-voz do Ministério do Comércio chinês declarou que a imposição de tarifas adicionais será considerada uma violação das regras internacionais e que o país está preparado para retaliar com força. E essa retaliação não é apenas discurso. Durante o último governo Trump, a China respondeu às tarifas americanas com medidas próprias, atingindo setores estratégicos, como a agricultura dos Estados Unidos. Agricultores de soja, milho e carne, que dependem fortemente do mercado chinês, sentiram na pele os efeitos dessa guerra de tarifas, com perdas bilionárias. Muitos se lembram disso até hoje, e há dúvidas se eles apoiariam uma nova escalada no conflito. Desta vez, a China sinalizou que pode ir além, mirando empresas de tecnologia americana que operam em solo chinês. Gigantes como Apple, Tesla e até mesmo fabricantes de chips poderiam ser prejudicadas caso Pequim decida endurecer sua política. Além do impacto econômico, há um risco geopolítico enorme. Especialistas apontam que uma escalada econômica pode transbordar para outras áreas: tensões militares no Mar do Sul da China, aumento de espionagem cibernética e até bloqueios diplomáticos em fóruns internacionais. Os mercados asiáticos já começaram a reagir ao aumento das tensões. Bolsas na China e em Hong Kong fecharam em queda nesta segunda-feira, enquanto os investidores buscavam ativos considerados mais seguros, como o ouro e títulos do Tesouro americano. O clima de incerteza se espalhou rapidamente e levantou temores de uma nova recessão global, caso as duas maiores economias do mundo entrem novamente em rota de colisão. Para os analistas, esse tipo de discurso faz parte da estratégia eleitoral de Trump, que tenta se apresentar como o único capaz de enfrentar a China de forma dura. No entanto, eles alertam que transformar essas promessas em políticas concretas pode ter consequências imprevisíveis, tanto para os Estados Unidos quanto para a economia mundial. Enquanto isso, a Casa Branca se manteve em silêncio. O atual presidente, Joe Biden, não comentou publicamente as declarações de Trump,
mas assessores disseram, sob condição de anonimato, que novas tarifas seriam um retrocesso perigoso para a economia americana. No próximo bloco, vamos falar sobre o que está em jogo para os trabalhadores americanos, como isso pode afetar o bolso do consumidor e quais são os possíveis cenários para os próximos meses caso a guerra comercial volte a se intensificar. E o que tudo isso significa para os americanos comuns, para os trabalhadores da indústria e para os consumidores? Esse é o ponto que Donald Trump tenta explorar para fortalecer sua narrativa eleitoral. Ele promete que novas tarifas e sanções à China vão trazer empregos de volta para os Estados Unidos, revitalizar fábricas e proteger a economia doméstica. Mas a realidade é mais complexa. Na última guerra comercial, muitas fábricas realmente foram reabertas ou ampliadas em território americano. Mas, ao mesmo tempo, os preços para o consumidor dispararam. Produtos como eletrodomésticos, roupas, eletrônicos e até alimentos ficaram mais caros porque muitas matérias-primas e componentes ainda dependem da China. Analistas estimam que uma tarifa de 50% a 100% sobre produtos chineses poderia aumentar significativamente os preços nas prateleiras, uma consequência que poderia prejudicar principalmente as famílias de baixa e média renda. Além disso, existe o impacto sobre os trabalhadores agrícolas, que em 2018 e 2019 foram duramente atingidos pelas tarifas chinesas. O governo, à época, precisou lançar pacotes bilionários de ajuda para compensar as perdas no campo. Será que Trump estaria disposto e teria orçamento para repetir essas medidas caso um novo embate aconteça? Outro aspecto importante é a confiança dos investidores. Um clima de instabilidade prolongado entre Estados Unidos e China pode afastar investimentos e levar empresas a adiarem decisões estratégicas. Isso pode desacelerar a economia e aumentar o desemprego, o oposto do que Trump promete em seus discursos. Mesmo assim, muitos eleitores, especialmente nos estados industriais, parecem dispostos a aceitar o risco. Para eles, vale a pena pagar um pouquinho mais caro em troca de manter ou recuperar empregos locais. É exatamente essa emoção, a sensação de estar lutando contra a injustiça chinesa, que Trump está apostando para mobilizar sua base. Nos próximos meses, a expectativa é que a China adote uma postura cautelosa, aguardando o resultado das eleições antes de tomar medidas mais drásticas. Mas isso não significa que não haja riscos imediatos. Pequim já começou a sondar outros fornecedores para produtos agrícolas e tecnológicos, tentando reduzir sua dependência dos Estados Unidos. E no final das contas, a grande pergunta permanece: até que ponto Trump está disposto a ir para cumprir suas promessas? Ele arriscará a estabilidade econômica para mostrar força? Ou tudo não passa de uma jogada eleitoral para pressionar a China e conquistar votos? Só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa: as próximas semanas prometem ser decisivas para o futuro das relações entre as duas potências mundiais e para a economia mundial como um todo. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Trump está certo em endurecer contra a China? Ou essa estratégia pode acabar saindo caro para todo mundo? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos debater. E se você já quer continuar por dentro de tudo o que acontece nessa disputa entre as maiores potências do mundo e de outras notícias importantes do dia, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Isso ajuda muito a gente a trazer mais conteúdos como este para você. Obrigado por acompanhar e até o próximo vídeo.